Você já percebeu como algumas histórias podem mudar a maneira como enxergamos a vida? É exatamente isso que as parábolas de Jesus fazem. Elas não são apenas narrativas bonitas ou histórias antigas. São verdadeiras mensagens codificadas, cheias de sabedoria divina, que ainda hoje têm o poder de transformar nossas vidas. Pense nisso. Por que Jesus, o Filho de Deus, escolheu ensinar por meio de histórias tão simples? Porque ele sabia que a melhor maneira de alcançar os corações das pessoas era se conectando com elas através do que elas já conheciam, o cotidiano. Hoje, vamos explorar como essas parábolas não apenas nos ensinam sobre o reino de Deus, mas também trazem lições práticas para a nossa vida moderna. Prepare-se para mergulhar na sabedoria de Jesus e descobrir como aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia. Ao final deste vídeo, você verá que essas histórias têm muito mais a oferecer do que imaginamos. 1. O que são as parábolas de Jesus? As parábolas são narrativas breves, cheias de simbolismos, usadas por Jesus para transmitir verdades espirituais profundas. Em essência, elas são comparações, histórias simples que revelam realidades complexas sobre o reino de Deus. A palavra parábola vem do grego parabolé, que significa colocar lado a lado ou fazer uma comparação. Jesus pegava algo do dia a dia, como sementes, pescadores ou vinhedos, e as usava para ilustrar conceitos eternos. Isso tornava suas mensagens acessíveis a todos, mas também desafiadoras para aqueles que não tinham um coração aberto. Um exemplo poderoso está em Mateus 13, 34 e 35, onde vemos que Jesus falava ao povo somente por parábolas para cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele não apenas usava as parábolas como um recurso pedagógico, mas também como uma forma de cumprir o plano divino. Ensinamento. As parábolas nos ensinam que a mensagem de Deus é simples, mas profunda. Para entendê-la, precisamos ter um coração humilde e disposto a aprender. 2. Por que Jesus usava parábolas? Jesus tinha um objetivo claro ao usar parábolas. Ele queria alcançar tanto os simples quanto os sábios. Mas as parábolas também eram uma forma de revelar verdades profundas apenas para aqueles que estavam prontos para recebê-las. Jesus explica isso em Mateus 13, 10, 13, quando seus discípulos perguntam por que ele falava em parábolas. Ele responde: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Conexão com o cotidiano. Jesus falava de coisas que todos conheciam. Isso tornava seus ensinamentos universais. Desafiar os ouvintes. As parábolas não entregam tudo de bandeja. Elas exigem reflexão, curiosidade e fé. Revelar e esconder. Ao mesmo tempo que as parábolas revelam verdades aos corações receptivos, elas permanecem ocultas para aqueles que não querem ouvir. Ensinamento. Jesus nos mostra que a busca pela verdade é um exercício de fé. Se quisermos compreender o reino de Deus, precisamos nos dedicar a conhecê-lo. 3 lições eternas de 3 parábolas marcantes. Agora, vamos mergulhar em 3 parábolas que ilustram a profundidade dos ensinamentos de Jesus. A parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25 e 37. Essa parábola começa com uma pergunta feita por um especialista na lei: quem é o meu próximo? Para responder, Jesus conta a história de um homem que foi atacado por ladrões e deixado à beira da estrada. 3 pessoas passaram por ele: um sacerdote, um levita e um samaritano. Surpreendentemente, o único a ajudá-lo foi o samaritano, alguém que, culturalmente, era visto como inimigo pelos judeus. Lição espiritual: o amor ao próximo é universal. Não importa quem a pessoa é, de onde vem ou o que ela acredita. O verdadeiro amor cristão é aquele que ultrapassa barreiras de raça, religião e status social. Lição prática: pergunte-se: como eu posso ser um bom samaritano hoje? Talvez seja ajudar alguém em necessidade, mostrar compaixão a quem está passando por dificuldades ou defender os marginalizados. Ensinamento: Jesus nos chama a amar como ele amou, de forma incondicional, prática e ativa. B.
A parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11, 32. Esta é uma das histórias mais emocionantes de Jesus. Nela, um jovem pede sua herança ao pai, sai de casa e gasta tudo em prazeres mundanos. Quando percebe sua miséria, decide voltar para casa, pedindo perdão. Para sua surpresa, o pai o recebe de braços abertos e faz uma grande festa em sua honra. Lição espiritual. Essa parábola nos mostra a profundidade do amor e do perdão de Deus. Ele está sempre pronto para nos receber, independentemente do quão longe tenhamos ido. Lição prática. Quantas vezes nos afastamos de Deus por causa de nossos erros? Esta parábola nos ensina que nunca é tarde para voltar. Também nos lembra de perdoar os outros com o mesmo amor que recebemos de Deus. Ensinamento. Deus nos ama com um amor incondicional. Ele celebra cada vez que nos arrependemos e voltamos para Ele. C. A parábola do semeador, Mateus 13, 23. Jesus conta a história de um agricultor que lança sementes em diferentes tipos de solo, à beira do caminho, em solo rochoso, entre espinhos e em boa terra. O resultado depende do solo onde a semente cai. Lição espiritual. A semente é a palavra de Deus, e os diferentes tipos de solo representam os corações humanos. Só um coração receptivo e bem preparado pode produzir frutos espirituais. Lição prática. Examine seu coração. Você está permitindo que preocupações, dúvidas ou distrações impeçam o crescimento da palavra de Deus em sua vida? Ensinamento. Cultivar um coração fértil é essencial para viver uma vida frutífera no reino de Deus. 4. Por que essas parábolas são relevantes hoje? Vivemos em um mundo cheio de desafios, ansiedade, pressões sociais, injustiças e distrações espirituais. As parábolas de Jesus nos ajudam a reencontrar o foco e nos lembram do que realmente importa. Reavaliar prioridades. Estamos vivendo para agradar a Deus ou seguindo as expectativas do mundo? Amor ao próximo. Em tempos de divisões, as parábolas nos chamam a ser luz, ajudando e amando uns aos outros. Fortalecer nossa fé. Elas nos ensinam a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos completamente o seu plano. Ensinamento. As histórias de Jesus nos desafiam a viver de forma mais intencional e espiritual, conectando nossas ações com os valores do reino de Deus. As parábolas de Jesus são mais do que histórias. Elas são convites. Convites para amar mais, perdoar mais, ajudar mais e viver mais próximos de Deus. Hoje, ao encerrar este vídeo, te desafio. Escolha uma dessas parábolas e coloque o ensinamento dela em prática nesta semana. Seja ajudando alguém em necessidade, voltando para Deus de coração arrependido ou cultivando um coração receptivo à palavra dele. Compartilhe nos comentários qual dessas parábolas mais tocou o seu coração e como você pretende aplicar isso na sua vida. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esta mensagem com seus amigos. Vamos juntos continuar aprendendo com os ensinamentos de Jesus. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.